Olá, você que nos acompanha. Estamos começando o primeiro episódio do A Caminho de Paraty, um programa de entrevistas com gente que fez a história da escola e workshop de informação quântica de Paraty. Eu sou o Rafael Chaves, professor do Instituto Internacional de Física, antigo aluno da Escola de Informação Quântica de Paraty e um dos organizadores da última edição do nosso querido evento. Estou hoje acompanhado pelo professor Marcelo Terra Cunha, professor da Unicamp e um dos idealizadores da escola e workshop de informação quântica de Paraty. Olá, pessoal. Olá, Rafael. Olá, Luiz. E vamos começar esse caminho de Paraty. Conosco hoje está o professor Luiz Davidovich, professor emérito do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atual presidente da Academia Brasileira de Ciências e professor da primeira escola de Paraty, assim como organizador imaginário dessa mesma escola. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um enorme prazer recebê-lo no nosso programa inaugural. É um grande prazer estar aqui e ver meus colegas, o Rafael, em particular, ex-aluno, né, e que me dão muito prazer pela atividade que estão tendo, né? Então, estão pegando a bandeira aí da ciência, né, e levando ela pelo Brasil e pelo mundo. Então, fico muito contente de estar aí com vocês. Luiz já está revelando adequadamente que, em parte, a gente é uma grande família. Então, Luiz orientou o doutorado do Rafael, foi parte da minha banca de doutorado, e tudo isso é parte, né? Todo mundo tem bastante influência uns nos outros, mas Luiz tem papel destacado nisso tudo, né? Tá na raiz da ciência da informação quântica no Brasil, fui um dos idealizadores e quem pôs para funcionar o primeiro Instituto do Milênio de Ciência e Informação Quântica. Depois também foi essencial para a criação dos INCTs. Então, conta um pouquinho para gente, Luiz, como é que surgem essas coisas, como é que informação quântica chegou ao Brasil e como é que você vê a atual situação e perspectivas para o futuro dela. Perfeito, Marcelo. Então, eu tive uma experiência que para mim foi muito enriquecedora, que foi a experiência de trabalho com o pessoal lá da França, da École Normale Supérieure, o Serge Haroche, né, que veio ganhar o Prêmio Nobel em 2012. E lá eu vi como é importante essa colaboração entre teóricos e experimentais. De fato, na École Normale Supérieure e agora no Collège de France, que eles se transferiram, né, para o Collège de France, grupo do Serge. O Claude Coentanudi também era da École Normale, ficou também no Collège de France, né? E era difícil naquele grupo dizer quem era teórico e quem era experimental, certo? As pessoas faziam teoria, faziam experimentos, né? E aquilo despertou em mim esse interesse de ter isso no Brasil e no meu grupo em particular, né? Bom, eu também estava trabalhando desde a minha tese de doutorado em problemas ligados a decaimento, interação de um sistema com o ambiente, né? Um átomo excitado, como é que ele decai, né? Correções, a famosa teoria do Weisskopf-Wigner, que prevê decaimento exponencial, né? Então, desde minha tese de doutorado, que eu trabalhava nessas questões de sistemas abertos, né? Sistemas que interagem com o ambiente, que decaem, e comecei a me interessar pela questão de decoerência ou descoerência, né? A perda de coerência dos sistemas devido a essa interação com o ambiente. E o meu ingresso na informação quântica se deu a partir daí, né? Como eu estava trabalhando com descoerência, eu comecei a participar fui convidado para participar em congressos sobre, por exemplo, computadores quânticos, informação quântica, porque lá a questão da perda de coerência era fundamental, né? Assim como um gato de Schrödinger quântico, né, vira um gato clássico quando interage com o ambiente, e isso foi um experimento feito lá em Paris, né, na École Normale Supérieure. Eu participei, digamos, da teoria do experimento, do desenvolvimento da teoria, né? Um computador quântico pode se transformar num computador clássico também devido à perda de coerência, devido à interação com o meio ambiente, né? Então, meu ingresso nessa área de informação quântica se deu através dos sistemas abertos, né? E aí eu comecei a me interessar por outras questões nessa área, porque frequentei os congressos, vi essas coisas acontecendo e achei interessante, né?
E isso surgiu, então, naturalmente. E, a partir daí, comecei a trabalhar também no Brasil nessa área, quer dizer, não só em sistemas abertos, na perda de coerência, no decaimento, né? Mas também em questões relacionadas, por exemplo, à fragilidade ou à resiliência do emaranhamento, né? E como é que você, e aí daí vem como é que você pode usar estados emaranhados para transmitir informação, né? Isso está ligado ao trabalho do Rafael naquela época, né, Rafael? E então foi esse o caminho. Quer dizer, é interessante como é que essas coisas, quer dizer, começam. Lembra uma frase do Guimarães Rosa, né, que eu não sei se vou me lembrar exatamente dela agora, mas é algo assim: tudo que transforma, né, vem devagarzinho, né, e você nem sente. Né? É mais ou menos isso. A frase dele é mais bonita do que essa, porque eu não sou o Guimarães Rosa, mas enfim, então é isso. O meu ingresso na informação quântica veio devagarzinho, né? Veio devagarzinho e transformou, né? Transformou as coisas que eu fazia. E as teses também dos meus estudantes começaram a entrar nessa área de emaranhamento, resiliência do emaranhamento, né? Utilizações do emaranhamento também. Né? Fiz um trabalho também, me lembro há muito tempo, sobre teleportação, né? Que foi depois da ideia da teleportação, foi o primeiro trabalho que propôs uma maneira de realizar isso experimentalmente. Né? Então, enfim, comecei a me interessar por essas questões. Então, foi isso, foi uma transformação aí de uma mudança de orientação na pesquisa, mas que veio devagarzinho, né? sem que a gente perceba, né? E que muda as coisas. Com relação à institucionalização, né? Então, também teve essa motivação que eu falei, porque como eu tinha essa experiência de ver teóricos trabalhando estreitamente com experimentais, eu comecei a me interessar, mas aí tinha que ter laboratório, né? Para ter laboratório, tinha que ter recursos, né? Então, comecei a buscar recursos e apareceram aí alguns programas importantes. O primeiro foi o Pronexo, o Programa de Núcleos de Excelência, né? E nós conseguimos recursos no Pronexo, e com isso começamos a montar um laboratório de ótica quântica, mas que também podia fazer experimentos de informação quântica, né? Então, a ideia era sempre essa, de ter um laboratório no grupo, né, com o qual nós pudéssemos interagir, né? E isso realmente, eu devo mencionar os experimentais, o primeiro que nós contratamos realmente, passou lá no concurso da UFRJ, foi o Paulão, né, o Paulo Henrique Souto Ribeiro, que teve um papel fundamental. Ele construiu o laboratório de ótica quântica, né, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi muito importante a participação dele, né? Depois, veja a origem aí, Marcelo, na UFMG, né? Universidade Federal de Minas Gerais, né? Eu me lembro que uma vez eu fui chamado lá na UFMG para um júri de trabalhos de estudantes de doutoramento, né? Então, eu estava naquele júri, olhei os trabalhos, e quem ganhou o primeiro prêmio foi um estudante chamado Steve Walborn, né? Assim, puxa, achei bacana o trabalho dele. Depois, o Steve foi fazer um pós-doutoramento no nosso grupo, lá na UFRJ, né? E virou professor, né? Então, foi outra grande aquisição lá da UFRJ, né? E com esses dois lá, o Paulo Henrique Souto Ribeiro e o Steve, foi possível começar a fazer experimentos que conectavam interesses dos experimentais com interesses dos teóricos, né? E aí foi impressionante, porque um dos primeiros experimentos realizados nessa direção foi publicado na revista Nature, né? Depois teve 2 publicados na Science, né? Depois vários Physical Review Letters, né? Então, aí, o primeiro que saiu foi uma festa, a gente comemorou, né? Especial o artigo na Science, aquele sobre a morte súbita do emaranhamento, né? E depois foi uma sequência de artigos assim, o que mostrava o quê? Mostrava a importância dessa colaboração entre teóricos e experimentais, né? Então foi por aí, e depois, claro, eu tive sempre uma participação grande por razões, eu diria assim, imposição moral, né? Uma participação política, assim, na política científica, né? Eu diria desde a época de estudante, né? Então, quando era estudante na PUC, né, eu já participava bastante, né? E a intensidade da minha participação, que era sempre assim, uma participação defendendo a democracia, né? Na época, era a época da ditadura militar, né?
Então, a intensidade dessas manifestações que eu fazia levaram a que eu entrei no mestrado na PUC, né? E no primeiro semestre do mestrado eu fui expulso da PUC. Eu devo dizer que, enquanto era estudante da PUC de graduação, eu participava do movimento estudantil e, ao mesmo tempo, estudava muito, ficava fins de semana estudando lá na PUC. Era considerado um aluno muito bom, né? Imagine, eu tinha essa arrogância de achar que, por isso, eu jamais seria atingido. Fui, né? Então, no mestrado, me expulsaram, aplicaram uma lei da ditadura chamada Lei 477, Decreto 477, ou coisa parecida, que dizia, olha só que barbaridade, que um estudante expulso de uma universidade não poderia frequentar nenhuma outra universidade no país durante 3 anos. Né? Se fosse professor, pior ainda, seriam 5 anos. Né? Então, quando eu entrei no mestrado, eu estava ensinando também na graduação. Mas fui, não sei se eu digo felizmente, mas fui classificado como estudante, não como professor, né? Então, eram só 3 anos. Então, diante da impossibilidade de continuar estudando no país, eu saí do Brasil e, ironicamente, fui para os Estados Unidos. Eu digo ironicamente porque, enfim, fui atingido porque era considerado, não sei bem como, enfim, subversivo, coisa parecida. Mas os Estados Unidos não pensaram assim, né? Me aceitaram muito bem, né? E aí eu entrei direto no doutorado nos Estados Unidos, né? Mas então essa foi a participação anterior, né? Mas então, voltando para o Brasil, continuei isso, então defendendo a ciência, né? E achei que faltava no Brasil também esse tipo de programa abrangente, né? Que permitisse financiar novos laboratórios, né? E sempre uma preocupação muito grande de incrementar e motivar a física experimental, porque o Brasil, até por questões de recursos, né, desenvolveu primeiro a parte teórica, né? Então, começou com física de partículas, né? Era bastante teórica, né? Física de teoria de campos, né? E a experimental veio depois, né? Então, achava que tinha que desenvolver mesmo, tinha que alcançar as proporções de outros países, em que 75% dos físicos, por exemplo, fazem física experimental, né? Então, a gente lutava por ter outros mecanismos de financiamento. E aí teve participação de várias pessoas. Moisés Nussensweig foi muito importante nesse sentido, né? Na criação do Pronex, né? Depois teve o Instituto do Milênio, né? E aí o Jacopales foi importante também, ele tinha contatos internacionais que foram importantes para garantir o Instituto do Milênio. E depois vieram os INCTs, né? Então é uma sequência aí de institucionalização, de apoio à pesquisa, que foi importante para o país. Claro, paralelamente, né, vieram as FAPs, nas Fundações de Amparo à Pesquisa, começou com a FAPESP, né, que tem tido um papel importantíssimo em São Paulo, e depois vieram as outras, né? Então, esse foi o quadro que foi se desenhando, né, e que permitiu um avanço na ciência brasileira. Tivemos épocas aí boas, né? Eu citaria, por exemplo, os primeiros anos desse século, né, como uma época boa, até, né, primeira década, né, foi uma época muito boa de apoio à pesquisa, né? Depois continuou mais um pouco, depois começou a cair, né? E agora nós estamos nessa crise que nós estamos enfrentando, que é uma crise de ataques à ciência de todas as formas, né? Seja através do negacionismo, né, seja através dos cortes orçamentários, né? Então, essa é a luta que nós travamos agora e que eu travo agora como presidente da Academia Brasileira de Ciências. É uma crise por dia, né? Porque quando não é um corte orçamentário, é um negacionismo, enfim, altas autoridades receitando remédios que são ineficazes, né? Ou fazendo pouco caso de uma pandemia que já matou muita gente, né? Então é isso, enfim, uma longa história que eu tentei resumir aqui, né, rapidamente. Bom, de repente, dentro desse resumo, cabe a gente citar que o Steve Wolburn, lembrado aqui, foi um dos organizadores da primeira edição de Paraty, faz parte dos originais aí nesse Isso. sentido. Aliás, essa história de Paraty é gozado, vocês mencionaram, eu não me lembro de uma foto que nós tiramos, vocês devem ter essa foto por aí, estava o Juan Pablo, né, que foi o autor, aliás, dessa expressão, dizendo assim, olha, eu fui um organizador imaginário, né? Então, nós tiramos uma foto numa esquina lá de Paraty,
e que tinha 3 eixos, né? Então tinha uma quina assim de uma parede, né? E as 2 ruas, né? Então nós estávamos lá exatamente no eixo imaginário. Na esquina da Casa da Cultura, A esquina da Casa Cultura, foi isso, né? onde foram realizadas várias edições de Isso. Paraty. Luiz, bom, você já contou bastante para a gente, né, do começo da informação quântica aqui no Brasil, o papel que várias pessoas tiveram, e a gente vê que, tal como aconteceu no resto do mundo, né, a informação quântica, ela cresceu muito rapidamente, de uma área pequena, né, e com poucos pesquisadores ali até o começo dos anos 2000, para uma das áreas mais promissoras, tanto de ciência fundamental, né, quanto de ciência aplicada, nos dias de hoje. Você saberia dizer o porquê desse rápido desenvolvimento e qual que é o papel que eventos internacionais, como o de Paraty, tiveram na formação dos pesquisadores brasileiros? Ótimo, então. Eu acho que houve realmente esse crescimento por mais de uma razão. A primeira razão realmente foi o financiamento, né? Foi o fato. Eu acho que o Instituto do Milênio de Informação Quântica e o INCT tiveram um papel muito importante. Nós temos fotos, eu não sei se ainda tenho comigo, mas houve fotos tiradas, por exemplo, de salas vazias, né, na Universidade Federal Fluminense, onde estava o Zé Laquete, né? E um ano depois foi tirada a mesma foto com a sala repleta, né, de equipamentos, mesas óticas, etc., né? Idem para outras instituições. Então, acho que aquele INCT permitiu o aparecimento de novos laboratórios em várias instituições. E realmente eu me lembro, desde o início, no Instituto do Milênio, depois no INCT, que eu era da comissão lá, que tinha uma comissão de representantes de vários lugares, né, que discutia a questão dos recursos, e a nossa ênfase era na parte experimental, né? A gente disse assim, vamos enfatizar os laboratórios, né? Então, isso foi importante. Paraty teve um papel fundamental também, evidentemente, né? Em formação de novas pessoas, e essas escolas têm um papel muito importante, porque não é só a questão dos cursos que são dados, é que as pessoas se encontram nessa escola, né? E se encontram, e ao se encontrarem começam a desenvolver novas colaborações. Primeiro, as colaborações saem assim também de repente, né? Devagarzinho, inicialmente, de repente sai uma colaboração. Você primeiro começa com conhecimento, você conhece outras pessoas que estão interessadas na área, né? E aí começa a conversar, e daí saem colaborações. Então, o fato de ter essa escola de Paraty consistentemente, né, que tem existido ao longo dos anos de forma e sempre, né, sem falhar. Claro, na pandemia a gente não pode fazer muita coisa, né? Tem que tomar cuidado, né? Mas essa escola certamente teve um papel muito importante no sentido de interessar jovens na área e de permitir essa interação entre as pessoas. Então, e ter essa continuidade na escola é muito importante, né? Porque mantém esses encontros, essa colaboração, e vai passando a bandeira de uma geração para outra, né? Então, isso é fundamental. Então, acho que foram 2 pontos importantes que garantiram esse crescimento: a escola, né, e esses institutos nacionais, como o Milênio primeiro, depois o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que realmente tem tido um efeito impressionante. Eu me lembro quando isso começou, eram pouquíssimos os grupos na área de informação quântica, né? E, de repente, a gente viu isso aumentar, o número de pessoas aumentarem. Então, acho que foram os 2 fatores, né, que propiciaram esse desenvolvimento. Luiz, então, falando um pouco mais agora sobre os seus interesses científicos, a sua carreira, durante grande parte dela, a sua pesquisa focou em ótica quântica, né? Você narrou aí um pouco da sua história, inclusive com trabalhos de grande destaque em eletrodinâmica quântica de cavidades, essa interação, teoria e experimento que você mencionou, e que, como você falou, em 2012, culminariam aí no Prêmio Nobel do seu colaborador, o Serge Haroche. Então, ao longo dos anos 2000, né, como você disse, o seu interesse foi um pouco da ótica quântica, mais para a informação quântica, com trabalhos também de muito destaque, você disse, né, Nature, Science, Physical Review Letters, em sistemas quânticos abertos e em metrologia quântica, que é um dos seus interesses mais atuais, eu diria. Então, esses temas, de fato, eles vão ser foco aí, imagino, da sua aula inaugural daqui a algumas semanas, né, nesse nosso caminho de Paraty. Então, você poderia contar para a gente um pouco mais sobre essas diferentes áreas, sistemas quânticos abertos, metrologia, como é que elas se conectam com outras áreas da informação quântica,
e contar para a gente também quais são os seus principais interesses científicos hoje em dia, não necessariamente somente em informação quântica. Então, a base que eu tenho de ótica quântica sempre foi muito importante para meu trabalho na área de informação quântica. Foi fundamental, né? Em particular, até no desenho de experimentos, na discussão de experimentos na área de informação quântica, né? Exemplo, né? Experimentos que ocorreram lá em Paris, né? Sobre descoerência, né? O gato de Schrödinger, por exemplo, né? Todo o trabalho em eletrodinâmica quântica de cavidades, isso aí tem muito a ver com a base de ótica quântica, né? Todos aqueles conceitos que nós aprendemos, né? Funções de Wigner, estados coerentes, estados comprimidos, tudo isso você aplica direto em informação quântica, né? Então, em parte, meu interesse em informação quântica representa uma continuidade do que eu fazia antes, né? Agora, a informação quântica tem esses 4 grandes pilares, falando assim esquematicamente, né? Que é a computação quântica, né? A simulação quântica, que é diferente da computação quântica, enfim, é um tipo de computação também, mas é simulação do tipo que o Feynman falava, né? E a comunicação quântica é o 3º pilar, e a metrologia quântica é o 4º pilar, também muitas vezes chamado de sensoriamento quântico, né? Sensores quânticos. Então, são os 4 pilares, né? Eu comecei a me interessar por metrologia quântica, por sensores quânticos, exatamente em função do meu interesse por sistemas abertos. Então, isso tem a ver com um trabalho de metrologia quântica que fizemos juntamente com o Ruinê Matos Filho, né? Amigo de longa data, colega, colaborador, já fizemos uma porção de trabalhos conjuntos, né? E o meu aluno de doutoramento, Bruno Escher, né? Que deu uma contribuição muito importante nisso também, né? Que era justamente considerar como é que você fazia metrologia quântica em sistemas abertos, como é que você podia estimar, né? Teoricamente, né, o máximo de precisão que você poderia ter em sistemas abertos. E nós desenvolvemos um método para tratar analiticamente esses sistemas abertos. Isso foi publicado na revista Nature Physics, né? E, em seguida, nós aplicamos esse método em vários sistemas e, com sucesso, o método levava, às vezes, a soluções exatas, né? E, às vezes, a soluções muito próximas da solução numérica. Tá certo? Mas era uma solução analítica, o que permitia entender melhor o que estava se passando. Tá certo? Então, aquele artigo na Nature Physics foi seguido por vários artigos, na Physical Review Letters, por exemplo, a Physical Review, né? Aplicando aquele método em várias áreas. Então, isso aí, para mim, foi assim, eu achei isso assim, bonito. Falo da beleza disso, porque eu acho que o sentimento estético está muito associado, né, à pesquisa científica, né? Então, achei bacana você poder pegar conceitos de ótica quântica, né, de descoerência, de decaimento, né, e poder aplicar na metrologia, e com sucesso, certo? Então, aplicando conceitos básicos de informação quântica, imagina, purificação de estados, né, essas coisas que se lida por aí. Então, isso atraiu minha atenção para essa área. E aí eu comecei a me aprofundar, aplicamos também junto com o Ruinê, com o Bruno Escher, com o Nissim Zaguri também participou, né? Começamos a aplicar esses conceitos em vários sistemas, né? E deu, como a gente diz aqui, deu samba, deu resultado interessante, né? Vários resultados foram obtidos. Então, esse foi o meu ingresso nessa área, né? E continuo trabalhando ainda hoje nessa área, também em colaboração com cientistas físicos da Universidade do Texas A&M, né? Em College Station, né? Temos tido uma colaboração com Girish Agarwal, por exemplo, fazendo trabalhos também nessa linha, usando aquele método que foi desenvolvido e publicado na revista Nature Physics, né? Então, esse foi o percurso, né? Desde a ótica quântica até a informação quântica. Então, atualmente, eu continuo interessado em trabalhos de metrologia quântica, né? Estou trabalhando agora em alguns problemas relacionados com isso, né? Pensando em sistemas abertos, né? Mas não somente isso, olhando até para experimentos que foram feitos por vários grupos no mundo, mas que foram feitos sem
essas noções da metrologia quântica, né, que permitem calcular qual a incerteza final que você está tendo, como é que você pode melhorar a medida, etc. Então, estou trabalhando nessa área, continuo trabalhando nessa área, né? Agora, a gente, quando tem essa base de ótica quântica e depois acrescida por informação quântica, a gente fica também, eu acho que dá maior versatilidade, né? Então, estou trabalhando hoje nisso, mas amanhã posso estar trabalhando em outra coisa, tá certo? Eu não jamais me tornaria um especialista num só assunto, tá certo? Porque eu acho a física muito divertida, né? Então, dá vontade de se aprofundar em várias áreas, entender as coisas. Então, eu acho que até ter essa formação que a gente tem é um privilégio, né? Porque permite ler artigos também de outras áreas e acompanhar como é que está se desenvolvendo isso. É muito divertido, né? Então é isso. Um momento, metrologia quântica. Amanhã, eu não sei, pode ser outra coisa. Eu vejo como elo de continuidade aí a questão do sistema aberto, né? Sistemas abertos de coerência, isso realmente tem me acompanhado. Muito bem. Bom, é um gancho para um comentário só que, entre as coisas que eu mais gosto na nossa área, é que, de certa forma, essa vontade de encontrar os melhores qubits, etc., trouxe essa convergência de áreas que vinham divergindo, né? Tinha uma especialização cada vez maior em física de sistemas muito específicos e precisou colocar todo mundo para conversar. E nessas conversas de todo mundo, quase sempre sai coisa melhor do que quando fica cada grupo separado. É isso mesmo. E aí você vê o seguinte, você tem experimentos em eletrodinâmica quântica de cavidades, né? Mas que correm paralelo a experimentos na área de íons, por exemplo, em armadilhas, e que envolvem tecnologias diferentes. Mas, de fato, se você olhar a base conceitual, é a mesma. A base conceitual é a mesma. Ou então, experimentos com circuitos supercondutores, né? Também, muitas vezes, você pode fazer experimentos com circuitos supercondutores que você não pode fazer em eletrodinâmica quântica de cavidades, né? Mas buscando os mesmos efeitos, buscando efeitos semelhantes. Então, realmente, você tem toda a razão. Isso dá uma transversalidade muito grande. Não, é só um comentário, né, que vocês teceram aí sobre essas conexões entre diferentes áreas. E, assim, o que eu faço mais é fundamentos da quântica, né, que também foi trazido à tona novamente, né, com esses desenvolvimentos todos. Então, uma conexão que eu acho muito interessante é essa, de sistemas quânticos abertos, qubits melhores, né, para a computação quântica, o que levou a códigos de correção de erros. E há pouco tempo, né, as pessoas começaram a falar que o próprio espaço-tempo pode ser um código de correção de erro, né? Então você vê como é que a gente sai de uma coisa quase que muito aplicada e traz de volta para algo que é muito fundamental. A gente está falando do espaço-tempo emaranhado agora. Assim, parece até uma maluquice, né? Mas, enfim, é uma das belezas dessa área. Assim, outra coisa também, eu me lembro quando assistia, participava de workshops de informação quântica lá naquele instituto do Kavli, Instituto Kavli em Santa Bárbara, né, na Califórnia. E tinha esses workshops e tinha o pessoal lá de partículas e teoria de campos assistindo também, né? Pessoal de cosmologia assistindo, né? E você vê que, a partir daqueles workshops, começaram a aparecer trabalhos, né, sobre informação quântica aplicada, por exemplo, a buracos negros. Então, você começa a expandir isso aí, são conceitos que surgem numa área e começam a aplicá-los em várias áreas diferentes, até em cosmologia. Um dos que assistiram lá foi o John Preskill. O John Preskill estava lá sempre assistindo aquelas palestras lá sobre informação quântica, né? E ele foi um dos que ele deu um curso sobre informação quântica do Caltech, né, que está disponível na internet, né? E ele é um dos que começaram a pensar também nessa direção, né, de aplicar esses conceitos à cosmologia. Nosso amigo Juan Pablo Paz também vinha de questões cosmológicas. Hoje. E aí, falando em amigos, falando em caminho de Paraty, tenta contar para a gente algumas das suas boas memórias dos eventos de Paraty e, em especial, o que te faz acreditar, acredito que você acredite, fazendo um monte de uso da mesma palavra, que essa série é uma série especial de eventos. Então, uma das coisas que me faz acreditar é a transição de gerações, né, que eu observo. Então, realmente, estava lá no primeiro Paraty, né,
E agora vejo, enfim, pessoas de cuja banca de doutorado eu participei, ou ex-alunos, né, de doutorado, envolvidos em Paraty. Então, eu acho que essa sequência de gerações é uma prova do sucesso dessa organização, tá certo? É isso, tá certo? Porque quando uma ideia não é bem sucedida, ela morre, né? Ela morre com o tempo. Essa não, essa continua, e continua não com as mesmas pessoas, isso é muito importante, né? Continua com seguidas gerações, né? Então, isso aí é, para mim, uma demonstração de sucesso. Agora, em relação a memórias, falar dessas memórias até agora, em época de pandemia, né, dá uma certa tristeza, né? Dá uma certa tristeza, né? Porque esses workshops, esses eventos, essas escolas, elas são boas não apenas pelo fato de reunirem pessoas que trabalham na área de todo mundo, né, para dar cursos, né, e também para assistir, né, estudantes para assistir, né, para assistirem, mas também pelos encontros que proporciona, né? Então, e Paraty é uma cidade fantástica para isso, né? Eu me lembro, você caminha pela cidade, vai num café, né, e vai conversar sobre física num café, né? Eu fazia isso, né? Então, isso são lembranças assim muito caras, assim, são lembranças assim de não só científicas, mas afetivas também, né? As pessoas que você conhece lá, as pessoas com as quais você sai para discutir sobre física ou para falar sobre outras coisas ou para se divertir, né? Então, esse conjunto de atividades é que faz o sucesso de uma escola, né? Não são apenas os cursos dados, né? Mas esse conjunto de atividades, esses encontros fora das aulas, né? Paraty é uma cidade que se presta muito a isso. Fazer esse evento numa cidade grande descaracterizaria o evento, né? Tem que ser uma cidade pequenina, e que congregue as pessoas e que receba até pela sua própria arquitetura, né? Como é a arquitetura de Paraty, que se abra para as pessoas, né? Então, eu acho que Paraty foi um grande achado nesse sentido, né? Um grande achado, né? E espero que isso continue com várias outras gerações, né? Mas as minhas lembranças, então, são essas, lembranças de assim, muita diversão, muito riso, né? Eu falei daquela fotografia do eixo imaginário, então, aquela autoironia, né? Também muitas vezes a autoironia é um bom contraponto à arrogância que às vezes a gente encontra no meio científico, né? Então foi assim foram eventos que me deixaram uma lembrança muito forte, realmente, né? E espero que isso continue, essa pandemia vai passar, né? Independentemente de quem está na presidência do país, né? Vai passar, né? E eu espero que Paraty retorne com toda a força, né? Porque realmente isso tem que continuar, pelo sucesso que já foi demonstrado. Bom, então com esse relato bonito e memórias do professor Luiz, a gente encerra aqui a primeira edição do A Caminho de Paraty. Muito obrigado, professor Luiz, pelo tempo que você nos cedeu e a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade de ter essas lembranças, né? De falar sobre essas coisas tão caras para a gente, tão dentro das nossas vidas, né? E lembrar também desses tempos, né? Que foram tempos alegres, e espero que eles continuem a ser tempos alegres no futuro, né? Tempos alegres, tempos de reflexão, de amizade, né? De colaboração, né? E de vontade de lutar pela ciência no país, né? Então, motivar os jovens, eu acho que tudo isso vem junto com Paraty. Então, eu estou querendo muito ver de novo Paraty fora da pandemia, né? Com as pessoas lá tomando seus chopes no bar, tomando um cafezinho, discutindo física e, por que não, outras coisas mais, né? Pelas ruas da cidade. Muito obrigado a vocês por essa entrevista e por essa oportunidade. O caminho de Paraty começa aqui. A pandemia não nos permitiu organizar o já tradicional evento nesse 2021, mas já começamos a organizar Paraty 2023. E aqui nesse canal você vai encontrar cada vez mais material para deixar todo mundo com vontade de celebrar juntos a próxima edição.
Colaboraram para esse programa a professora Bárbara Amaral, do Instituto de Física da USP, o professor Marcelo Terra Cunha, do IMEC da Unicamp, e eu, Rafael Chaves, do Instituto Internacional de Física da UFRN. Somos todos veteranos de várias edições de Paraty, seja como alunos, organizadores, e membros da comissão organizadora de Paraty 2023. A edição e o apoio técnico ficaram por conta de Wanderson Davi Pacheco. A gente se encontra a caminho de Paraty. Até a próxima.